Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, professor Calazans, sempre tendo um grande prazer tê-los a bordo no Instituto Professor Calazans. E hoje vamos falar sobre consciência situacional na aviação. Nós falamos já em outro videocast, em outra dica sobre consciência situacional, que é o conhecimento da situação, está presente no aqui e agora. Hoje, nós vamos utilizar a mesma concepção, vamos falar de concepção, ou melhor, da consciência situacional dentro da aviação. No nosso curso de Oratória e Comunicação, nós exploramos isso com muito detalhe e vemos a grande importância do professor, do comunicador, do orador, do palestrante, não apenas conhecer, mas como dominar esse assunto. Mas na aviação, como é que isso acontece? Qual é a relação do conhecimento da situação, que é conhecimento da situação, é conhecer e interpretar a situação pela qual você está passando. É o aqui, agora, onde você está e o que você está fazendo. Qual é a sua percepção do momento e do local. Então são duas coisas interessantes. Percepção do momento, onde você está, e do local, das circunstâncias. E na aviação, nós temos muitos acidentes em que isso não se processou de forma legal, tá ok? Então, no nosso curso de perito aeronáutico, nós trabalhamos com vários assuntos e abordamos esse detalhe dentro da investigação de acidente aeronáutico, principalmente para fins de responsabilidade jurídica, tá ok? Eu vou contar só um acidente, depois vou fazer menção a outros acidentes, mas olha esse aqui que interessante. Então nós temos aí duas pistas de decolagem, runway 05 right, ou seja, a pista 05 direita, tá? E a pista 05 esquerda, runway 05 left. E nós podemos perceber que na pista 05 direita nós temos aí algumas... Na realidade a pista estava em reforma, estava em manutenção, então havia ali vários dispositivos, carros, como o próprio nome diz aí, máquinas e assim por diante. Então a aeronave, claro, essa pista estava impraticável, estava interditada, ela não poderia, nenhuma aeronave poderia ingressar nessa pista e decolar. Então uma determinada aeronave, ela foi autorizada a entrar na pista, cruzar a pista 05 direita e ingressar na pista 05 esquerda, alinhar e decolar. E essa comunicação foi clara, tá? Não houve problemas na comunicação entre piloto e controlador de tráfego aéreo. Então o piloto foi instruído a entrar na 05 esquerda e até mesmo cotejou, ou seja, ele repetiu. Então ficou claro que não houve mal entendimento na comunicação. Contudo, a aeronave ingressou na pista 05 direita, num período noturno, e realizou a sua decolagem, trazendo um grande transtorno e até mesmo vítimas fatais. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: onde estava o piloto? Qual era a consciência situacional? Ele foi instruído, havia comunicados a respeito da manutenção, foi instruído a entrar na outra pista, a pista de manutenção, com muitos equipamentos, carros. E aí, a pergunta é, como é que ele pôde decolar nessas circunstâncias? Isso é um claro exemplo de consciência situacional, diante dos documentos avisando a operação da pista interditada, diante das instruções que ele recebeu, onde ele estava. Então, um dos fatores, é claro que nós não estamos avaliando um acidente numa simples dica. Esse acidente precisa ser avaliado e é avaliado no nosso curso de perito aeronáutico com mais profundidade. Mas eu estou mostrando aqui um assunto que nós vimos na aula de comunicação e oratória e que se encaixa perfeitamente aqui. Esse é um claro exemplo de consciência situacional, ok? Consciência situacional significa estar ciente do que passa ao seu redor. E esse piloto, uma distração ou qualquer outro motivo que nós não sabemos, não estava ciente, consciente, não era conhecedor do que estava passando ao seu redor. Em outro caso muito interessante, o piloto foi instruído a descer para 2.400 pés e, equivocadamente, desceu para 400 pés. Olha só, 2.000 pés de diferença.
Olha que interessante. Aqui não vamos analisar, mas houve sim problemas na comunicação, na fraseologia. A comunicação entre piloto e controlador de tráfego aéreo não foi ideal. Mas não vamos analisar agora a fraseologia, embora seja um elemento muito importante. Vamos analisar a consciência do piloto. Então ele foi instruído a descer para 2.400 pés. Desceu para 2.000 pés abaixo. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: como que ele estava navegando? Havia cartas de procedimentos, o procedimento de aproximação, informando ali que havia obstáculos a 400 pés. Foi onde ele colidiu. Inclusive colidiu, era uma aeronave cargueira, veio a morrer toda a tripulação, né, e a perda da carga. Mas a pergunta embora tenha havido equívocos na comunicação, em termos de consciência situacional, havia carta indicando a altitude mínima do setor. Como é que ele estava em relação à circunstância, o momento que ele estava vivendo e o local que ele estava vivendo, passando. Então nós temos aí um claro exemplo, repito, acidente aeronáutico não se investiga, não se analisa num rápido momento, como uma dica como essa. Mas nós estamos levando aqui em consideração a concepção que nós vimos na dica anterior sobre consciência situacional. Em termos de navegação aérea, esse piloto cometeu alguns equívocos. Ele deveria saber onde ele estava e naquela altitude havia elevações comprometendo a sua segurança. Ok? Morro dos Macacos, Rio de Janeiro, 21 de junho de 1979. Um avião foi equivocadamente instruído por um controlador de tráfego aéreo manter uma determinada altitude. O controlador errou. Erro do controlador. E essa altitude era inferior às elevações presentes ali. Contudo, o piloto, comandante do 767, manteve aquela altitude errada, equivocada, que era inferior aos obstáculos ali presentes e veio a se chocar também ali na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente no Morro dos Macacos. Esse acidente trouxe uma dívida para o Brasil, né, que teve que indenizar as consequências desse acidente. Mas a pergunta que nós fazemos é o seguinte: o controlador errou, ok, corresponsável com essa operação. Mas a pergunta que fazemos é o seguinte: qual era, né, a consciência do piloto? Onde ele estava? Se o controlador errou, ele tinha que estar ciente que aquela altitude indicada, orientada e instruída era inferior diante da circunstância. Então ele não estava ali, naquele momento, ali, naquele local. Então, nós podemos avaliar aqui que houve sim um problema, há vários, né? Muitos outros problemas relacionados a esse acidente. Um deles é consciência situacional. Esse assunto de consciência situacional é bem mais amplo e bem mais profundo do que aquilo que apresentamos aqui. Temos uma primeira parte, onde falamos em comunicação e oratória, e aqui, mais especificamente na aviação, principalmente no nosso curso de perito aeronáutico. Para saber mais sobre esse assunto, faça contato com o professor Calazans e teremos o maior prazer de apresentar esse e outros detalhes, tanto na comunicação como na aviação. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço e tudo de bom.